Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Bem, hoje, antes de chamar a nossa co-host, Patrícia Aiello, gostaria de desejar a todos que nos ouvem, um 2023 sensacional, muito feliz, com muita saúde aí para vocês, para toda a família. É isso. Patrícia, tudo bem aí? Pô, dá um alô e apresenta o nosso convidado de hoje, por favor. Oi, Marcelo, tudo bem, pessoal? E olha, 2023 incrível para todo mundo, hein? E olha, hoje eu tenho a honra de ter aqui com a gente o Souza, da BU. Isso aí. Souza, tudo bem? Olá, boa noite. Feliz 2023 também, pegando carona aí. Um ótimo ano para todos vocês aí. Souza, a gente quer saber tudo aqui, ó. Para começar, a gente já é direto aqui. A gente quer que você conte um pouquinho da sua trajetória profissional, que você fale um pouquinho de você aqui para a gente te conhecer melhor. Ah, que bom. Bom, minha vida, né? Eu vou começar pela parte de startups, eu tive no Silicon Valley em 2005, achei aquele negócio maravilhoso, aquele bando de startup crescendo, e eu voltei para o Brasil louco para entrar em uma startup e fazer uma jornada dessa. E aí nessas buscas todas, eu encontrei o Loise, né? Que é o fundador da Movile e hoje presidente do iFood, criando uma startup, se chamava Compera no passado, era uma casa, literalmente uma startup, assim, uma casa alugada. Entrei ali e aí diversão o tempo todo, né? Aquelas montanhas-russas de lidar com startups o tempo todo. E, pô, depois eu gostei muito desse jogo, assim, a gente aprendeu a trabalhar com investidores, o Rio Bravo foi o primeiro investidor nosso, e a gente acelerou muito a startup. Então, a brincadeira nossa era comprar, fazer merge, acquisition, fazer spin-off, split, enfim, fazer uma série de coisas, operações. Isso deu super certo, né? A Movile, nesse tempo que eu tive lá, há mais de 10 anos, a gente lançou grandes nomes do mercado, como Ingresso Rápido, Simpla, o mais famoso é o iFood, mas teve o Play Kids, que foi um grande acerto, Leiturinha, vários, né? Apontador, tinha várias startups ali. Eu encerrei esse ciclo e Várias aí dessas aqui eu comecei a tenho em BU. casa, ó. Várias dessas eu tenho em casa. Play Kids, leiturinha, iFood. Várias fazem parte da minha vida já, ó. Usuária, né? Nossa, um fato curioso sobre o Play Kids, né? E totalmente brasileiro, uma obra-prima. Esse não foi uma startup acelerada, foi uma criação dentro de casa. E a gente, pelo menos no tempo que eu fiquei lá, nos 5 anos desse produto lançado, o Play Kids foi top download na categoria Kids nos Estados Unidos nesses 5 anos, né? A ponto da Apple convidar para um WWDC DC para fazer um lançamento do Apple Watch. No lançamento do Apple Watch, o Play Kids era a única empresa que estava com o aplicativo no Apple Watch, lá, anunciado por Tim Cook e tudo mais. Foi Que uma coroa muito máximo! grande, assim. Parabéns, parabéns. É isso. E aí saí e fundei a BU. A BU eu costumo dizer que é uma mini Movile, né? A Movile nunca fez rodadas em early stage, e aí eu tô vindo agora para agregar com conhecimento e investimentos nessa fase early stage das empresas, das startups. Ah, que legal. E conta pra gente assim, qual é o diferencial aqui da BU? Conta aqui pra gente tudo. Olha, das incubadoras, né? Eu costumo dizer que eu participei muito de incubadoras. Eu gostava muito de uma nos Estados Unidos chamada Plug and Play, que eles provêm toda a infraestrutura para você começar bem, né? Então, surgiram grandes players lá, como Logitech, o próprio PayPal surgiu numa Plug and Play. E aí eu achei esse modelo muito legal, só que eu acho, e esse Suabil surge disso, que só a infraestrutura não é o suficiente, né? As startups, ela precisa de muito conhecimento, então, né, os empreendedores, não só no Brasil, mas de forma geral, falam, eu vou com a cara e com a coragem, e aí eu tenho uma frase que é assim, a cara e a coragem, ela não chega onde o conhecimento chega, né? Então, para ter aquele grande resultado ali, só cara e coragem não vai, você tem que buscar conhecimento em todas as áreas. Então, a BU, ela tem esse lado de conhecimento. Eu costumo dizer que nós somos uma empresa de EdTech, de educação. É o meu foco principal, é o meu propósito de vida. Eu adoro ensinar, pegar tudo aquilo que eu aprendi e colocar na cabeça das pessoas. Então, esse é um grande diferencial e um atrativo que a gente lançou só agora, né? Tipo, até 2020 a gente tinha feito mais de 1.000 startups passaram por nossas mãos, né? Mas somente durante a pandemia que eu aprendi muito sobre esse mundo de blockchain, de tokenização,
E nós agregamos isso este ano agora, no finalzinho de 2022, mais isso, que isso vai trazer muito investimentos para as startups. O Souza, só também Fala pra... aproveitar, desculpa, Paty, Não, esse vai lá. momento, né, a gente está, assim, 2022 foi um ano meio duro aí, né, em relação né, as startups no sentido de ter caixa, né, quem realmente não foi prudente aí, teve, né, dificuldades, né, em obter outras rodadas e tal. Como é que você está vendo, em que momento a gente está dessa, vou chamar dessa crise aí, ou, como é que você está vendo esse momento, cara? Olha, é uma leitura um pouco pessoal, mas que eu converso com muitos fundos, né? Eu tô o tempo todo, mas não tem um dia que eu não fale com um fundo de investimento, né? Por causa das startups que a gente está, dos eventos e tudo, né? Bom lá, o que eu tenho de dados é que durante a pandemia, as pessoas investiram de forma imprudente, muito, né? Em dizer, vamos crescer, aproveitar e crescer, market share, etc. Injetaram muito capital nas startups, né? E principalmente nas que já estavam consolidadas, porque durante a pandemia seria um investimento mais seguro fazer isso. Essas startups simplesmente foram e contrataram muita gente no mercado. Então, se concentrou muito investimento e aí a gente viu quanto a gente não está preparado, o mundo não está preparado para mão de obra, né? Teve uma escassez muito grande de mão de obra de tecnologia, mercado de plata tapa, pessoas mudando de emprego 3, 4 vezes no ano, recebendo propostas maiores. E quando acabou a pandemia, isso entrou numa realidade. Eu brinco que o break-even nunca saiu da moda, né? O margem de lucro. E as pessoas resolveram fazer as demissões, que a maior parte do custo eram folhas salariais, porque as empresas não voltariam a investir aquela quantia pesada da pandemia. Então, eu digo que é uma normalização desses investimentos, né? Não é um puxada de freio de mão, muito pelo contrário, né? O último quarto foi grande de investimentos, né? Os fundos voltaram a investir pesado nas startups. Cara, e aí só mais uma. As fintechs continuam sendo as, entre aspas, as queridinhas. Como é que está essa divisão do bolo aí? Fintech, sim. Bom, tem aquela mensagem que eu digo, assim como o Bill Gates falou que todo mundo teria um PC em casa, a promessa é que toda grande empresa será uma fintech, né? Então, não tem como fugir disso, isso faz cada vez mais sentido ter a sua fintech, ser a sua própria fintech. A operação financeira ali dos percentuais, dos centavos, quando ela é feita em escala, em volume, isso é muito grande, é muito dinheiro na mesa e que justifica as grandes que possuem volume investirem em ter uma fintech própria, entendeu? Legal. Você falou da Muito tokenização, né, Patrícia Souza? Assim, isso que eu queria contar. Vamos lá. A gente queria entender aqui por que entrar no mundo da tokenização. A gente gosta, a gente suspeita aqui, né, Marcelo? Mas a gente quer escutar de você aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero resolver uma grande dor no mercado, que na gíria do investimento é o momento early stage, mas é um early stage FFF, que é Family, Friends and Fools, que é aquele momento onde a startup ela nasceu. Isso é bom, é bem deixar claro, a gente não pega empreendedor que não está aberto, não fez o MVP, não fez a sua POC. A startup tem que ter nascido, tem que estar lá o nome, o logo, o produto, e tem que ter acertado no MVP, e ele precisa agora de uma grana para dar escala. Eu quero contratar, eu quero investir em marketing, eu quero escalar, impulsionar, a gente chama, né, o nosso negócio. Nesse momento, quando ele vai para um fundo, mesmo os anjos, eles estão cada vez mais para o cantinho, pedindo um DRE de 2 anos de rodagem, um break-even ali muito, muito visível da operação e tal. Então, pô, esse mercado, esse nicho, ele está muito desassistido, porque quais são as opções? Ele tem que pegar um empréstimo a juros altíssimos, ele tem que colocar uma garantia real ali, colocar o patrimônio em jogo, é muito difícil empreender, né? A gente brinca que o governo pensa em bolsa para tudo e menos bolsa empreendedor, né? Para mantê-lo ali de pé. Então a gente entrou nesse mercado e aí para responder por que tokenização, porque o mercado de blockchain, tokenização, cripto, eles já estão mais acostumados com a volatilidade. Esse é um grande ponto. Então eles costumam investir. A gente pode ver que pessoas investem desde cassinos antes do blockchain e no mundo virtual continuam investindo. Investe em quem vai ganhar o jogo da final, quantos gols vão fazer, etc. E existe um grupo que a gente chama de sério, que eles investem em tokenização, em ativos, de investimentos de curto e longo prazo, e não só num gambling, assim. Então, a gente viu que esse mercado existia. E aí, uma reportagem americana me chamou muita atenção, que o investimento em 2022 foi muito forte, perdão, 2021 foi muito forte em tokenização,
Só que 81% deu errado. E aí, quando a gente vai estudar, eram os dois pontos que a bio poderia salvar, que era o empreendedor com dinheiro, ele acha que vai resolver o mundo, mas ele não consegue resolver só com dinheiro. Ele vai contratar, ele vê o problema que isso é. Ele vai atrás de fornecedor, ele vê o problema que isso é, ele vai atrás de marketing, ele vê o problema, vendas, enfim. E aí falta conhecimento, né? Então, as pessoas com esse dinheiro, o dinheiro vem muito fácil. Eu estou falando de empresas, startups que não tinham nem o projeto validado, receberam milhões de dólares, assim, né? Pra você ter uma ideia, o recorde de uma ICO, que é chamado Initial Coin Offer, foi de 37 milhões de dólares numa empresa, assim, que ele levantou em 30 minutos. Então, você vê o nível que tem essa Não, loucura, 37 milhões de dólares. Então, assim, e deu errado o projeto. Então, assim, aí ele falou, esse mercado está desassistido porque tem gente querendo investir, mas falta conhecimento. Então, a gente entrou com isso e a gente viu que a CVM, nossos contatos na CVM, fundos, a gente viu que isso já estava sendo discutido bastante no governo brasileiro, tanto é que em julho desse ano, de 2022, foi legalizado até que o fazer um raise de até 15 milhões de reais por startups. Então, a gente viu que foi mudado isso, foi legalizado isso. Então, a gente viu que tudo estava a favor para fazer isso. Então, a gente, opa, por que não fazer? Então, nós lançamos esse produto e esperamos trazer grandes resultados aí em 2023 com isso. eu também, né? Ó, tô lá, tô na torcida e tô junto. Super acredito, a gente acredita demais aqui na tokenização, né? A gente é suspeito para falar. Mas aí, falando aqui um pouquinho mais também assim, dessa tokenização, da dor que vocês vêm também para tirar ali, que é um pouco da imersão que vocês fazem, né, com as startups, né? A gente queria entender um pouquinho mais aqui, né? Como que é essa imersão? O que acontece lá dentro, né? Como que vocês fazem assim para tirar ali do zero, para alavancar as startups? Ah, gostoso que o Marcelo usou uma palavra que eu uso muito, que é aqui o podcast é raiz, né? Aí eu fiquei pensando assim, quando eu estou na imersão lá, eu estou em casa, eu posso falar o que eu quiser, então eu digo, a imersão é a raiz. Por que que eu escolhi a imersão para isso? A imersão está sendo utilizado, não sei desde quando, no mundo de coaching, de PNL, de desenvolvimento humano, porque a pessoa está imersa, ela se desconecta do mundo e presta atenção somente naquilo, ou seja, não tem nada tirando o foco dela. Para empreendedorismo, né, para empresariado, é um erro comum as pessoas acharem que vai colocar uma esteira, vai colocar um fone de ouvido e vai aprender a empreender daquele jeito, assim. Eu digo que o primeiro chacoalhão que essa pessoa tem que tomar é numa imersão, onde ela, sabe, eu faço perguntas simples, quais são os diferenciais do seu produto, as pessoas não sabem responder. Quais são os canais de vendas, ela não sabe responder. Qual o meio de comunicação que dá mais resultados? Aí, se eu vou a fundo, qual que é o seu cash flow, o seu run rate, Aí eu começo a fazer as pessoas falam, cara, eu já não entendi na primeira pergunta. Então, a gente convida essa pessoa para imersão, e essa pessoa tem que estar imersa, desconectada, porque são coisas que são simples depois que você aprende, como andar de bicicleta, né? Mas é muito difícil para você aprender. Então, você tem que estar concentrado, tem que estar com pares, pessoas. E o formato imersão foi algo que eu acertei muito à mão em 2018. E eu fazia com poucas empresas, depois eu fui fazendo, a minha maior turma teve 214 startups. E isso foi muito revolucionante, assim, sabe? Revolucionário, a gente mudou bastante. E eu trabalho muito com mindset, né? Eu utilizo muito ferramentas dessas que eu aprendi lá fora, na parte de mudança de mindset. Você vê que eu uso essa comparação, as pessoas entendem. Às vezes as pessoas sabem o que tem que comer e beber para emagrecer, mas elas não fazem porque tem uma crença limitante, uma compulsividade, alguma coisa que está atrapalhando. Empreendedorismo é a mesma coisa. Ela sabe que ela não pode pegar o dinheiro do caixa, achar que aquele é salário. Ela sabe que ela tem que olhar os números todos os dias. Ela sabe que ela tem que ter um processo. A gente estava falando um pouco antes aqui de processo. Só que por que ela não faz, né? Por que cada dia ela quer fazer de um jeito? Aí eu falo, poxa, existem crenças limitantes, existem algumas coisas que você está trazendo de falta de inteligência e isso está impactando. A imersão a gente resolve tudo isso. A gente mostra que fica muito bem claro para a pessoa o que é que está limitando ela, como desbloquear isso, e obviamente a gente não faz milagre, né? Quando a pessoa aprende, ela tem Essa que era colocar em a minha prática. pergunta. Porque você até desculpa aqui, assim, essa era a minha pergunta, porque eu sei que você foca bastante na inteligência emocional, né, ali do empresário, né? E aí a gente queria entender um pouquinho mais aqui, a gente está nesse ramo aqui agora, né, Mar? Entender um pouquinho mais aqui, assim, sobre essa inteligência emocional, o que que você acha que é importante, né, para o empresário ter ali no início, né, que ele está começando a empreender, o que que você vê ali de mais importante, né,
em termos de inteligência emocional, de equilíbrio. A gente quer escutar aqui um pouquinho você. Olha, Paty e Marcelo, vocês viram que meu histórico aí, né? Parece que a gente era supermans, porque quando eu falo que a gente ganhou de uma diva do próprio país dela, dos Estados Unidos e tal, que eram super-humanos, que a gente teve sorte. Mas, na verdade, era um grupo maravilhoso de pessoas que se desafiavam todos os dias e saíram da zona de conforto todo dia. E sair da zona de conforto é você trabalhar a inteligência emocional, porque o técnico, você não consegue programar mais rápido, desenvolver mais rápido, fazer deploys mais rápido, nada disso, né? Você tem que entender quais são os diferenciais daquele concorrente e por que que você está tão abaixo. Então, ao estudar esse inteligência emocional, não só com as pessoas, o time, a empresa, mas o cliente, o fornecedor, o mercado, como ele funciona, você aprende como isso funciona. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que isso aconteceu mesmo lá utilizando o PlayKids nos Estados Unidos. A gente no Brasil utilizava um merchan que era o PlayKids ajuda a criança a ficar quieta na hora de comer. Então, ela come e ela consegue prestar atenção ali na comida e prestar atenção no PlayKids. Verdade, verdade. E aí, para a gente, nosso raciocínio era esse, assim, a gente vai bombar nos Estados Unidos. Quando a gente usou isso, quase acabaram com a nossa raça, porque eles estavam numa outra cultura, numa outra vibe, de assim, não pode, Não sabe? pode, ai. Mas eu quero saber, a mãe que está assistindo aqui, que atire a primeira pedra. E você chega uma hora que se apela, na é verdade? Então, isso a gente ficava, pô, isso a gente só foi saber ao estudar a cultura daquele país, estudar a cultura daquele povo, de como é que estava acontecendo. Esses são vários casos. E interior, então, é quase uma análise SWOT da inteligência emocional. Interior, bom, eu comecei a empreender uma startup, quando eu disse para vocês, em 2005. E eu sou do ramo de tecnologia. Eu vou falar para vocês que não foi um ano, 2 anos, foram vários anos, onde um diretor de tecnologia chegava para mim, né, que vocês sabem que eu fui o CEO da empresa, e ele falava, não, contrato mulheres para meu time, mulheres não sabem programar. E de tudo que vocês possam imaginar, eu escutava. Então, assim, pra você ter Olha a uma minha ideia, cara, olha a minha cara. eu sei que você vai fazer essa cara. E é isso que você tinha que eu tinha que vencer. Então, você imagina que mulher já não eram aceitas, não eram aceitos. Tinha um lance, gente, isso eu vi que diminui muito. Tinha um lance de, dependendo da universidade onde você se formou, você vai ser pior nessa empresa. Então, vencer isso todos os dias foi um obstáculo gigantesco. E aí, de novo, eu não precisava ensinar eles a programarem mais rápidos, o horário de trabalho, nada disso. A gente falei assim, gente, se eu não evoluir esse povo mentalmente, os nossos resultados será sempre abaixo do esperado. Então, e isso foi, quando isso virou uma ferramenta, e eu fui estudar comunicação em Berkeley, né? E lá em Berkeley eu tive um contato com o meu coach, que era o Richard, e quando ele quebrou minha cabeça em pedacinhos, que é isso que os coaches fazem, assim, um coach, né, de pieces e tal. Aí eu falei, adorei que esse cara fez comigo, eu voltei um lixo, mas eu falei, legal, vamos aplicar isso. E aí você fala assim, cara, chega no momento, principalmente uma empresa como a Móvel da Vida, ela contrata os melhores do mercado. Então, eles são melhores do que eu tecnicamente, muitos melhores, que esse é o lema, né? Contrate pessoas melhores que você. Então, o que eu posso ensinar? Eu preciso ensinar harmonia, eu preciso ensinar a inteligência emocional, eu preciso ensinar a empatia, eu preciso ensinar a conviver com o diferente, a unir isso em prol maior, a unir isso como um time. Então, eu fui muito longo nessa pergunta, mas é um dos temas que eu mais gosto, que eu sempre explico, as pessoas falam, pô, você tinha computadores megas avançados, gênios, uma bola de cristal para fazer isso? Foi de jeito nenhum, a gente lidava muito com o ser humano, e isso deu muito resultado. E isso dá muito resultado até hoje. Por isso a BU nasce de ser você mesmo, entendeu? De parar de eu venho de uma família ou de uma sociedade que não aceita mulheres, não aceita gays, não aceita diversidade, não aceita a opinião contrária. Eu falo, esquece, assim, tipo, seja você na sua essência, e esse é o grande nome nosso, nasce disso. Quando a pessoa entende que ser ela mesma, na melhor versão dela, vai dar grandes resultados para ela, para a vida, para a empresa, para tudo, para o ecossistema, para o universo, isso muda a chave e é uma chave assim incrível assim. E eu adoro virar essa chave nas pessoas. Nossa, até me emocionei aqui, porque eu acho que é tudo que eu prego sempre, né? A gente tirar o melhor de cada um ali, se a gente confiar, mostrar que a pessoa pode, se ela tiver o equilíbrio também, né? Porque aí eu falo para você, o que adianta ter toda a técnica do mundo se você não tem equilíbrio numa época de crise, em momentos difíceis ali, e aí você
perde toda a sua estribeira ali, vamos botar aqui, em momentos difíceis, né? Aí você bota toda uma empresa a perder. Nossa, tudo que você falou ali é música, né, para meus ouvidos ali, porque eu sempre. E eu falo, né? O cara, às vezes, de uma faculdade, você tocou num assunto ali que eu sempre briguei muito, né? Onde eu trabalhei. Se você pega um cara, às vezes, de uma faculdade ruim ali, mas ele tem aquele espírito dele ali de sobrevivência, de vontade, de querer, de acontecer. Cara, ele vai ser muito melhor do que um cara que estudou em sei lá onde, entendeu? Então, é realmente tirar o melhor da pessoa, né? Fantástico, amei, 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 assim. E é Eu, engraçado que se a gente chega com esse approach, dizendo, olha, eu estou falando, explicando aqui entre nós, eu estou explicando como eu resolvo esses problemas. Mas a gente tem que, normalmente, vender o que a pessoa quer e entregar o que ela precisa, né? Então, se eu chego com essa, eu falo, olha, eu olhando para você, eu estou vendo que é uma limitação muito grande, assim, tipo, a gente vê vários problemas, assim. Então, quando eu pego e vou corrigir esse problema na pessoa numa imersão, ela não espera nem um pouco que eu vou atacar a inteligência emocional, entendeu? Então, a gente vê. Eu vou pegar essa última imersão que você foi lá nos graciar com uma palavrinha, né? E a gente adorou isso. Eu tinha um problema lá, uma das participantes era uma mulher, que ela teve uma empresa de eventos, obviamente faliu na pandemia, porque não teve o que fazer, e ela se sentiu desempoderada, desacreditada, humilhada, e ela não queria voltar e retomar uma empresa de eventos. Aí ela estava naquela imersão para pegar, fazer um outro projeto. E aí minha pergunta para ela foi: não faz sentido para mim, você com 20 anos de experiência em eventos, tentar a sorte agora com outro projeto que você nunca fez na vida e não pegar naquilo que você é capaz, maravilhosa e pode fazer. E aí ela explicou chorando em lágrimas, né? E aí você fala, é um evento de empresários, né? E isso acontecendo. E aí eu sabia que ela tinha um bloqueio. E aí eu bom, peguei e falei, e aí, só para você ter uma ideia, depois você apareceu, e aí eu usei como referência. Falei, você acha que a Paty não tem problemas na vida? oh, Ela falou, se você acha tem. que ela não tentaram humilhar, não tentaram chutar? Aí a pessoa fica assim. Eu falei, então eu estou aqui para te contar as verdades. Assim, a gente vai mudar de governo, vai mudar de que você possa imaginar, mas não vai mudar uma coisa. Se você não acreditar em você mesmo, se empoderar hoje, agora, isso nada vai mudar. Você pode mudar de ramo, que alguém vai tentar te humilhar e sabe, te desorientar e vai dar a mesma coisa. Nossa, na segunda-feira, quando ela manda mensagem, cabe aquele podcast, 5 minutos. Eu já Uhum. falei para minhas amigas, tem uma cliente que falou, eu não vi a hora de você voltar, uhul, vamos fechar e vamos acontecer e tal. Ela falou, obrigado. Que é o mais engraçado, ela falou, eu não escrevi mais nada depois que você falou lá, não anotei mais nada, não fiz planilha, não fiz exercício e tal. Fazer empresa de eventos eu sei fazer, fiz isso por 20 anos, eu vou voltar a fazer isso, é isso que eu quero, vou ser feliz e vou fazer. Olha que loucura isso, entendeu? Ela fala, essa imersão foi ótima para mim. As pessoas acham que eu fiz uma bruxaria, uma bola de cristal lá e tudo. Na verdade, eu liberei o melhor potencial dela, ela mesma na melhor versão. Perfeito, né? E eu falo assim, né? Eu fui destaque, né? E diferenciado há muitos anos de uma instituição financeira, e as pessoas me perguntavam, né? Mas assim, qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu falo assim, gente, eu não sabia qual era o segredo, né? Aí um dia eu falei assim, não, eu tenho que pensar aqui já numa resposta, porque toda hora alguém me pergunta, né? E eu falei assim, o que que eu faço de diferente? Eu falei assim, cara, a única coisa que eu faço, eu nunca gostava de receber o trabalho de outra pessoa. Eu falava assim, olha, vou receber a equipe, eu não quero que você me fale nada da pessoa, de ninguém. Então, isso era lei para mim. E aí, toda vez que eu pegava uma equipe nova, eu falava assim, não me conta nada, porque eu já começo com a equipe acreditando. E eu acredito em todos eles. Porque ninguém sai de casa para trabalhar para não ser bom, para não ser o melhor, entendeu? É, Então, o que eu fazia? Eu não queria receber nada de ninguém, eu entrava de coração aberto, acreditando que todo mundo ali era o máximo. E fazia eles acreditarem que eles eram, e eles eram. E aí todo mundo saía, né, dali entregando o melhor ali e virava realmente o máximo, e a gente conseguia virar ali o resultado, né? Então, eu falei assim, cara, eu acho que o segredo sempre foi acreditar nas pessoas, porque todo mundo quer ser vitorioso, todo mundo quer vencer na vida, né, gente? não é Então, pô, verdade? parabéns, eu acho que isso que você faz é fantástico, muito orgulho, assim, de agora ter até nessa parceria com de você fazer as pessoas acreditarem nela ali, porque eu acho que é o que todo mundo precisa, né? Acreditar um pouquinho mais. Eu não sei se a gente vem de uma sociedade que faz a gente não acreditar na gente, eu não sei, não sei o que aconteceu ali na nossa trajetória, né? Acho que de todas as pessoas, mas Tem acho que todo várias mundo frases, precisa. né, para isso, né?
Que as A pessoas gente, falam, eu digo assim, você já escutou que síndrome de vira-lata, né? Essas eu falo frases que eu a assim. síndrome de impostora. Eu vivo com a síndrome É, da impostora. exatamente. Você fala, não, para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Ai, muito bom, parabéns. Assim, e assim, para terminar aqui, que eu sei que vamos lá, a gente quer saber assim, onde que começa o trabalho da BU e onde que ela termina? Quando que você deixa a startup voar sozinha? Como que funciona esse processo todo aqui? Legal. Bom, a BU, eu fiz questão de criar todo um ecossistema. Então, por isso que eu chamo pessoas de peso, assim, de reforço gigantesco, como você e outras pessoas, para que a gente possa assessorar essas empresas da melhor maneira possível em todos os campos da vida. Então, existe um ponto que é quando a pessoa está pensando em empreender, a pessoa, estou trabalhando aqui num banco, em qualquer outro lugar, e vou fazer meu empreendimento, vou tentar empreender aqui em paralelo. Esse momento eu não estou pegando na mão da pessoa. Eu digo, se você mergulhou de cabeça e falou, você vai fazer isso na sua vida, e é isso que você vai se dedicar 100%, estamos junto. Porque, de novo, né, a gente está aqui, eu digo, eu falo as verdades, se você se dedicar 100%, corre o risco grande de dar errado se a gente não fizer bem feito. Imagina se você vai se dedicar 10, 15, 20% do seu dia, né? Então, não dá. Se você não está acreditando, eu não vou me dedicar 100% em algo que você só se dedica 10, 50%. Então, se a empresa fez o MVP, fez a POC, mesmo que seja negativa, devendo para todo mundo e tudo mais, tal, mas ela tem ali uma empresa e fala, eu preciso que essa empresa dê certo, e aí, com o conhecimento necessário, investimento necessário, isso vai dar certo, então a gente pega na mão e ensina a pessoa a fazer o negócio. Um ponto muito, uma característica nossa, eu não quero de jeito nenhum que ela seja dependente de mim. Então, dela aprender a andar sozinha e fazer as coisas sozinha, isso é o melhor para a gente. Então, o nosso método não foi feito, você nunca vai ver uma pessoa fazendo 2 vezes a nossa imersão, ou tanto, mais de um ano com a gente. A gente quer acelerar e fazer acontecer. Depois que ela recebe esses aportes financeiros nossos, de fundos, etc., a gente fica por mais um tempo monitorando, vendo se está tudo perfeito e faz pequenos ajustes, porque a pessoa não desaprende. E aí, quando ela recebe a rodada final, que final para a gente é o início de um venture capital, por exemplo, um seed money e uma série A, é onde a gente deixa e a gente cumpre o nosso papel. Então, eu não levo ela para o IPO no mundo real, né? Eu não a levo para outras rodadas como série B, secundárias, nada disso. Eu acabo focando no early stage realmente. Então, quando as pessoas pegam o mapa do investimento, o early stage é a minha jornada e depois eu largo disso até mesmo porque eu quero ficar bem com todos os fundos, né? Tipo, eu não quero pegar os espaços deles. Falar assim, ó, é um ótimo projeto aqui para você investir, 2 anos de DRE é perfeito, você já sabe todos os problemas de pessoas, de processos, de mercado, de business e tal, tá prontinho para vocês investirem, né? Eu digo que eu estou fazendo o trabalho deles, né? Alguns deles eu falo, pô, estou fazendo o seu trabalho, que tudo isso que você tinha que fazer de pesquisa de mercado, tudo a gente já fez. Agora é só você pegar na mão dessa pessoa e ser feliz. E aí a gente tem feito esse processo aí, a gente está quase comemorando, agora em janeiro, uma delas vai receber um aporte de 25 milhões, então a gente está mega feliz de Ai, soltar a mão dessa pessoa, mas saber que isso deu certo, entendeu? ai, muito legal, muito bom. Ah, muito bom aqui. E aí, Só Mar? para a gente fechar, Souza, se você puder, cara, dar uma dica aí, talvez nesses dois campos, né, assim, onde você vê maiores gaps, né, seja na questão emocional, mas também do lado técnico, assim, né, o que você recomendaria aí para a turma que quer seguir esse caminho e chegar melhor aí na tua imersão, né? O que poderia ser aí? Quais são boas fontes aí, na tua visão, cara? A Então imersão da vamos. BU a gente sabe que é o principal, mas assim, o que que você falaria mais aqui, assim, nesse, de repente, filme, livro, curso, o que que você acha que seria bacana? Olha, então vamos lá. Normalmente, se eu pegar a quantidade de erros, tem um erro que é clássico, eu não sei se ele é a maior, o clássico é quando a pessoa foca muito no produto ou serviço dela e não foca na dor que ela vai resolver, no problema e tal. Então, eu vejo pessoas se preparando demais, assim. Então, por exemplo, eu vou pegar exemplos qualquer, assim, de uma pizzaria, a pessoa se preocupa em fazer 40 sabores de pizzas, não sei quantos tipos de massas, e etc e tal. E quando você vê que as pizzarias mais famosas tem aquela, você fala, olha, a calabresa daquela pizzaria é maravilhosa, a portuguesa daquela pizzaria é maravilhosa. Você não lembra os 40 sabores. Então, você fala, quem tá já na frente
se preocupa em fazer uma bem feita, por que você quer se preocupar em fazer 7, 10, 20 sabores, né? Eu peguei um cliente agora dessa imersão, ele vai ficar, não vou falar o nome dele, senão ele vai ficar chateado comigo, mas ele gastou mais de R$ 200 mil na plataforma dele, no SaaS. E aí eu perguntei, quanto você gastou em marketing e vendas? Ele falou, zero, nunca fui atrás de... Tarará. Aí eu brinquei, você tem cliente com recorrência? Ele falou, ainda não. Eu falei, enquanto você, parece meio óbvio, mas enquanto você continuar bajulando o seu produto, investindo só no seu produto, você não vai ter nenhum cliente. E aí ele estava procurando a minha, ele pagou nossa mentoria, né? Então justamente ele está querendo novos clientes. Aí eu disse como buscar novos clientes, etc. Então esse é um erro clássico das pessoas buscarem se especializar naquilo que eu quero startupear disso e começa a estudar aquilo e fazer aquilo e não para mais. E aí vocês perguntaram, eu sou meio suspeito de dizer, mas se você quer ter sucesso, você estuda sobre marketing, sobre vendas, e se você vai precisar de investimentos, estude sobre investimentos, né? Então, às vezes você chega para a pessoa fala assim, eu quero investimento. Aí você começa a fazer todas as perguntas de investimentos para ela, ela não sabe responder nenhuma, né? Quando você fala, você tem que traduzir, você fala run rate, a pessoa, quanto de caixa você precisa, qual o seu custo mensal? Aí a pessoa fica, põe aí mais ou menos. Eu falo, não, tipo, não dá, você já perdeu o investidor. Você precisa de X mil reais ou X milhões de reais, porque você vai gastar isso, você vai investir R$ 14 mil em marketing, você vai gastar 30 mil em folha de salário, você vai gastar tanto com aluguel, tanto com isso, ou seja, as pessoas querem sentir segurança nesse número. Então, a dica maior é para de estudar o seu produto, o seu serviço, estude o ecossistema em volta, que você precisa saber marketing, venda, gestão de pessoas, finanças, investimentos, e uma série de coisas. Então, essa é a maior, assim, eu digo que, eu gosto das frases bonitinhas que a gente usa muito, né? Eu não quero que você vire um obeso intelectual, que é estudar sempre a mesma coisa, sabe? Eu quero fazer tal coisa. Você lê sempre todos os escritores daquele tipo de assunto. O que vai acontecer é um caso clássico também, que é você vai ter pessoas do mesmo nicho falando coisas diferentes. Aí você fica agora, qual que eu sigo? Eu falo, segue um. Pega um na mão dele, executa. Lá na frente você vai ver quem executou mais rápido e melhorou o processo, chegou lá na frente primeiro, né? É isso que eu normalmente falo. São erros clássicos, né? É estudar o básico ali, né? Então, tá certo. Ótima dica ali. E acho que investimento todo mundo tem que saber, né? Até para a vida toda, né? Tinha que estar na escola, isso que eu sempre brigo aqui. Tinha que estar na escola, tinha que estar desde o meu filhinho ali, eu já vou, ó. Quanto que ele tem que investir, quanto ele tem que guardar, quanto ele ganha, o dinheiro, que tem Verdade. que ter educação financeira, né? Você falando disso, eu palestrei no mês passado ao lado da Carol Pfeiffer, né? E ela estava falando dos investimentos. E ela trouxe lá que menos de 1% dos brasileiros investem, né, em bolsa. Aí você fala, poxa, que desastre, né? Do tipo, o que vocês Hum. estão fazendo, né? Onde vocês estão colocando seu dinheiro? As pessoas não estão, né? Não estão poupando, não estão conseguindo investir. Então, Não eu estão falei, se poxa, organizando, porque acho que o não estão se investimento é organizando. sempre o que sobra, né? E nunca vai sobrar, porque a gente sempre vai arrumar alguma coisa. Investimento é disciplina, né? É mensal, é um boleto ali. Eu brinco que é um boleto mensal. É, é triste isso. Eu falo, poxa, então. E você vê outras pessoas já investindo. Você sabe que, só um último detalhe, blockchain, né? Quando a gente olha a idade das pessoas investindo, é uma galera super jovem investindo em blockchain, Web 3.0. E aí eu fico feliz porque a nova geração, essa galera do Web 3.0, nasce sabendo investir, entendeu? Óbvio, alguns investindo errado em coisas achando que é resultado imediato, mas você vê um grupo, a discussão é seríssima entre eles, assim, de jovens, adolescentes, assim, do tipo, olha, vamos investir. Eles colocaram assim: se prometeu resultado rápido, não invista. Eu falei: isso, vamos lá, tá certo. Não, é bom ver essa nova geração. E eu falo ali assim, olha, aqui em casa, né, tem 6 aninhos, mas sabe que precisa minerar ali para ter o Robux, do Roblox, já sabe como que tem que conseguir o dinheiro, como que vai investir na cripto, como, né? Então, acho que a nova geração já vem com tudo. Mas a gente precisa resolver esse legado que a gente tem ainda aqui e botar a turma toda para investir, né? Coloca, com certeza. Investir em projetos sérios, startups, né, tokenizados, isso é um bom caminho. Opa, tá certíssimo. Mar, vamos encerrar? Alguma pergunta mais aqui para o Souza? Cara, acho que fantástico, fantástico. Incrível aí, cara. Tua história, tua experiência foi uma honra aí te conhecer. Eu acho que, né, vai ser um Igualmente. sucesso também, né? Esse momento novo aí, né? Que já é antigo, né? Mas acho que essa sacada aí realmente da tokenização vai fazer diferença, cara. Parabéns aí.
Sucesso infinito aí para a Biu, cara. Obrigado, só Obrigado. agradecer. Obrigado pelo convite, obrigado, Paty, obrigado, Marcelo. E sucesso para vocês aí também, né? Estamos juntos, 2023 é nosso. Que legal. Opa, isso aí. Obrigada, Souza. Vamos com tudo aí, ó. Vamos Vamos tokenizar. Falou, tchau, tokenizar tudo. tchau. Vamos sim. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Tchau, Aquele tchau. abraço.